Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Marcos Quaresma, aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Bom Jesus, e fui convidado pelo Conselho da Igreja Redenção aí de Brasília para participar com vocês dessa classe de catecúmenos. E para mim é um grande prazer, uma honra poder servi-los e ser instrumento nas mãos do Senhor. É isso que eu espero, e que seja edificante para todos nós, todas as informações que teremos. Então, nós vamos iniciar a nossa segunda aula sobre a classe de catecúmenos. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês o nosso material, o que nós veremos nessa aula. Só que antes eu quero, primeiramente, fazer uma leitura da palavra do Senhor e fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe. A leitura está em Isaías 46, versículo 8. Isaías 46, 8 diz assim: Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Santo Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Senhor que é o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo o que neles há. Que é o Deus que decretou todas as coisas e que executa todas elas. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Por sabermos que não estamos aqui perdidos neste mundo. Pelo contrário, estamos providencialmente executando as coisas que o Senhor decretou. Fale conosco, Senhor, nesta aula. Instrua-nos, ilumine a cada um de nós. Eu peço, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa fazer isso, Deus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos para a nossa segunda aula, da nossa classe de catecúmenos, e o tema que nós iremos tratar é esse que está aí na tela. Tá? Então, nós vamos falar sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. Esse é um tema extenso, um tema vasto e complexo. Então, nós vamos ver os decretos do Senhor, que ele decretou todas as coisas, desde a macro até a micro, as maiores e menores coisas existentes. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver também que, apesar destas coisas, de Deus ter decretado tudo, os seres racionais que foram criados pelo Senhor são responsáveis, são livres. Então, nós vamos ver esse conceito de liberdade, também esse conceito de responsabilidade. E nós vamos ver a soberania e a responsabilidade de Deus dentro da doutrina dos decretos. Depois, numa segunda aula, nós veremos a criação do mundo. Deus é aquele que criou todas as coisas, que trouxe tudo à existência, e dentro desta criação, nós falaremos sobre os mandatos criacionais, o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com a criação do Senhor. O nosso material literário, né, a nossa literatura que nós vamos utilizar, em primeiro lugar, é óbvio que as Sagradas Escrituras, que é a nossa norma normans, da onde todo o entendimento ele flui da Escritura. E como sistematização dessas informações, nós vamos utilizar a Confissão de Fé de Westminster, que é um dos nossos padrões confessionais no qual nós subscrevemos. E dentro da confissão, tratando sobre esse tema, veremos o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 3 fala sobre os decretos de Deus e o capítulo 4 fala sobre a criação. Então, que Deus possa falar conosco. Desde já, eu incentivo vocês
após esta aula, olhar os textos bíblicos, meditar em cada texto que nós vamos ver e também estudar aí a nossa confissão de fé. Então, vamos começar. A doutrina do decreto, meus irmãos, é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina que exalta o nosso Deus, que mostra o seu poder, a sua soberania, mostra quão sábio ele é, mas, ao mesmo tempo, é uma doutrina que, às vezes, traz muita confusão, no sentido de que nem todos aceitam, né? Acham que é algo que vai inviabilizar a liberdade do homem, que vai contra o chamado, né, como dizem, o chamado livre-arbítrio. Então, nem todos aceitam esta doutrina. E aí, eu quero iniciar aqui, nesse momento introdutório, trazendo à memória dos irmãos, se não leram ainda, uma obra do I.C. Sproul, Eleitos de Deus. Ele conta nessa obra que, em meio ao dilema de conhecer as doutrinas da graça, principalmente ali estudando a doutrina da predestinação, aquilo a princípio era muito confuso para ele, mas chegou um ponto que Sproul ele se propôs a ensinar algo, a colocar algo no seu coração como uma resolução. Então, nesta obra ele diz que você precisa crer, pregar e ensinar o que a Bíblia diz que é a verdade, e não o que você quer que a Bíblia diga que é verdade. Então, ele colocou no seu coração como uma resolução: eu preciso crer, pregar e ensinar o que a Bíblia diz que é verdadeiro, e não o que eu quero que ela diga que é verdade. Nós sabemos que muitas pessoas vão para a Bíblia, na verdade, já com muitas pressuposições. E isso é para todos. Ninguém vai para a Bíblia, como disse um determinado pensador, como uma tábula rasa, ou seja, com a mente neutra. Não, nós vamos para as Sagradas Escrituras já com informações. Mas o erro é quando nós fazemos aquele exercício que deveria ser o correto, que é a exegese. A exegese é onde eu vou para as Escrituras e tirar o que está lá dentro. Muitos fazem o contrário, fazem uma exegese. Então, levam o que está na sua mente para dentro do texto. E, com isso, acabam rejeitando o que a Bíblia diz que é verdade e, na sua suposta verdade que está na sua mente, acabam levando para as Escrituras. E aí vira uma bagunça total. Então, creio eu que nós devemos também pegar esta resolução aí do Sproul e colocarmos na nossa vida. Independente do tema ser fácil ou não, né, de ser um tema palatável ou que às vezes parece que não encaixa muito com a nossa lógica, entretanto, se aquilo está dito nas Escrituras, nós então devemos crer, pregar e ensinar. Steve Lawson, corroborando com isto, ele diz que a Bíblia ela não é difícil de ser entendida, mas ela é difícil de ser engolida. É claro que existem textos nas Sagradas Escrituras que são difíceis. Nós vemos o próprio apóstolo Pedro, no final da sua segunda epístola, falando sobre alguns ensinos do apóstolo Paulo que são difíceis e que os instáveis, os inconstantes deturpam aquilo que Paulo falou. Mas, na grande maioria, nós temos aquilo que os protestantes cunharam como a perspicuidade das Escrituras, que é a doutrina da clareza da Bíblia. Então, a Bíblia, na sua quase que totalidade, ela é clara. A grande maioria das pessoas podem compreendê-la. A questão é que nem todos querem engolir, porque vai contra os princípios humanos, né? Pessoas que estão acostumadas com o seu antropocentrismo, né? Com coisas que massageiam muito o ego do homem, de repente pegam uma palavra que vai mostrar que Deus é soberano, que Deus decretou tudo, que todas as coisas ocorrem de acordo com a vontade desse Deus. Isso é humilhante, né, para o homem que acha que ele está no centro de tudo. Então, por isso que ela é difícil de ser engolida antes de que ser entendida. E eu digo que o problema, na verdade, ele não é intelectual, o problema ele é moral. Então, muitos não aceitam por causa da moralidade do homem, por causa do seu coração, que é inclinado para o mal.
Então, entendendo isso, meus irmãos, o que é decreto, né, que é o tema da nossa aula? Decreto divino é uma maneira ou uma tentativa de reunir, né, o termo é uma tentativa de reunir em uma designação aquilo que a Bíblia apresenta com várias palavras e expressões. Quais são essas palavras? Propósito divino, determinado conselho, presciência, eleição, predestinação, vontade divina, beneplácito e outros termos. Então, todos esses termos aí, eles são quase que correlatos, são sinônimos de decreto. Então, decreto, que é uma ordem, é a mesma coisa que um propósito de Deus. Deus tem um propósito. E este propósito, esse telos, né, que é o fim aonde ele quer chegar, tudo isso está sendo cumprido. Então, decreto é a mesma coisa que um conselho. Houve um conselho trinitário, o conselho da Trindade, no qual arquitetaram coisas e fizeram um plano, e esse plano está sendo colocado em prática. É a mesma coisa de presciência, não apenas no sentido de prever o que iria acontecer, mas a presciência nas Escrituras tem a ver com aquilo que Deus planejou, aquilo que ele pensou, aquilo que sabiamente ele orquestrou, então ele pega e tira aquilo da sua mente e vai se tornar concreto na história. Eleição e predestinação. Então, por exemplo, quando nós falamos de predestinação, e muitas pessoas às vezes têm uma certa ojeriza com esta doutrina, mas quando nós vamos estudar os decretos, nós vamos ver que Deus não apenas predestinou seres morais, pessoas e anjos, mas, na verdade, Deus predestinou tudo o que há, todas as coisas que existem. Então, Samuel Falcão, por exemplo, na sua obra Escolhidos em Cristo, ele vai dizer que pré-ordenar é um termo mais amplo, no qual cabe tudo, todas as coisas que existem. Existem porque foram pré-ordenadas. E aí, dentro desta amplitude da pré-ordenação, existe, então, a predestinação. Então, a predestinação, ela faz parte desse decreto maior. Ela está incluída dentro do decreto. Tá? Então, Deus decretou tudo, inclusive a salvação de pessoas em Cristo Jesus. Tá? Decreto, então, tem a ver com a vontade de Deus. Deus é livre para fazer o que ele quer, desde que, obviamente, aquilo se coadune com o seu ser e não vai fazer nada diferente daquilo que ele é essencialmente. E tem a ver com o beneplácito, que é o seu prazer em fazer todas estas coisas. Então, decreto é tudo isso. Tá? Eu acredito que fica mais fácil nós entendermos o que é o decreto através daquilo que é muito simples e corriqueiro entre nós, que nós costumamos falar, o plano de Deus. Né? Deus tem um plano. Esse plano é igual ao seu decreto. Então, antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse, Deus, ele planejou todas as coisas. Então, entre as pessoas da Trindade foi feito um plano, entre as pessoas da Trindade foi delegado ali o envolvimento das pessoas na própria salvação do seu povo. Tá? Então, tudo isso foi feito lá atrás e agora está sendo executado na história. Então, a isso nós chamamos de plano de Deus. O decreto divino é igual ao plano. Vamos pensar aqui uma coisa que é básica, basilar. Nós que somos seres racionais, nós pensamos, nós planejamos, pelo menos devemos fazer isso. Imagine uma pessoa que vai construir, né, um engenheiro, numa obra. Primeiro ele pensa, depois ele vai colocar aquilo num papel, numa planta, e posteriormente aquilo vai ser executado. Então, se seres finitos fazem isto, dirá a Deus, que é um ser infinito, mas que também é um ser racional e que é perfeito. Então, os homens fazem planos porque isso é um reflexo daquilo que Deus é, um ser racional que planeja. Então, antes que tudo existisse, Deus fez um plano. E aí, aquele plano, então, ele decreta que seja assim. Então, ele decreta o dia do seu nascimento, o dia da sua morte, aonde você vai nascer, como que você vai viver, a sua salvação. Então, todas essas coisas, nos mínimos detalhes, as menores até as maiores,
Todas elas fazem parte do decreto de Deus. Ok? Agora, olha só, irmãos, uma coisa que é muito importante para nós entendermos o decreto, nós temos que ter um conhecimento correto sobre quem Deus é. Então, você só aceitará essa doutrina do decreto, se você tiver um conceito correto sobre Deus. Por isso que é importante, primeiro, nós entendermos um pouquinho sobre os atributos divinos. Aqui em Bom Jesus, nós, antes de começarmos uma série sobre os atributos, nós primeiro falamos sobre, ou melhor, antes de começarmos uma série sobre os decretos, primeiro nós falamos sobre os atributos de Deus. E ali nós ficamos apequenados, né? Nós nos sentimos humilhados diante da grandeza desse Deus, dos seus atributos, das suas perfeições, esse Deus que é onipotente, tem todo o poder, que é onisciente e sabe todas as coisas não porque estudou, mas sabe todas as coisas perfeitamente, plenamente, ele é sábio, o seu conhecimento é um conhecimento que não muda, é um conhecimento imutável. Falamos da onipresença, falamos sobre todos os seus atributos. Então, quando você tem esse entendimento revelacional nas Escrituras de quem Deus é, o ontos, o ser de Deus, então você pode compreender que ele decretou todas as coisas. Só um ser divino, como Deus é, que pode decretar tudo. Tá? Então, uma coisa está atrelada à outra. Nós vamos ver que os decretos deste Deus têm a ver com quem ele é. Então, os decretos de Deus, eles fazem parte daquilo que nós chamamos de opera ad extra. O que é isso? Pode ser chamado também de obras externas, né? Obras externas ou opera ad extra, que são a mesma coisa, tem a ver com aquilo que Deus decretou. São as obras divinas que começam nele, saem dele, mas chegam até nós. Distintamente destas coisas que começam nele e chegam até nós, existe as chamadas opera ad intra, que são as obras internas da Trindade. Vamos começar aqui, vamos raciocinar primeiro pela obra interna. Antes que houvesse mundo, céus, terra, antes que houvesse espaço, qualquer coisa, qualquer tipo de matéria, havia apenas Deus. Esse Deus infinito, esse Deus eterno, esse Deus tripessoal, que é uma essência divina, mas que subsiste em 3 pessoas. Então, Deus não estava em tédio, Deus não estava em uma situação ruim que o levou, então, a criar o mundo porque ele estava sozinho. Não, Deus não é só, ele é tripessoal e ele sempre existiu assim. E dentro dessa existência interna dele, há operações, existem obras, existem relacionamentos. Então, já havia amor, sempre houve amor na Trindade. O Pai sempre amou o Filho sempre amou o Pai. O Espírito, ele procede do Filho e procede do Pai. O Filho, ele é gerado do Pai eternamente. Então, imagine que internamente sempre houve e há um relacionamento perfeito, um relacionamento de comunicação, um relacionamento de prazer. Sempre houve isso dentro da Trindade. Nós chamamos isso de obras internas. E também, alguns vão chamar de pericorese, que é um termo grego que se refere às obras ou operações da Trindade. A maioria destas coisas fogem ao nosso escrutínio. Tá? Nós só sabemos algumas coisas porque são reveladas, mas o ontos, né, o ser de Deus na sua essência, isso foge para nós, só se ele revelar. Entretanto, ainda que haja essas obras internas, existem obras externas. Essas obras externas são aquilo que nascem nele, na sua vontade, na sua sabedoria, em seu plano. Então, essas coisas passam a chegar aqui para nós. Nós chamamos de obras externas. Então, Deus, ele decreta todas as coisas. Esse Deus pleno em si, de relacionamento perfeito, então ele pega agora e cria o tempo, cria pessoas, cria todas as coisas, e essas são as chamadas opera ad extra. Ok?
Essas doutrinas do decreto trazem para nós conforto, trazem para nós segurança, trazem para nós ânimo e mostra que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Mais à frente eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre isso aqui. Então vamos lá. Vamos olhar então o que a confissão ela fala de decretos, tá? Sobre os decretos de Deus. A confissão diz assim, então, no capítulo 3, aí no parágrafo 1º, tá? Desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, lembra quando eu falei para vocês aqui que para nós entendermos os decretos, nós temos que ter um conhecimento sobre Deus, tá? Isso é mostrado aqui nesse parágrafo da confissão. Por quê? Desde toda a eternidade. Então está falando de um Deus que é eterno. Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho, Deus é sábio. Então está falando dos atributos da intelectualidade de Deus. Ele sabe tudo e ele é sábio, tá? Então este Deus, em um santo conselho da sua própria vontade, ele ordena tudo, ordena livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Em um conselho lá atrás, na eternidade, não no tempo, pois não havia tempo. Lá na eternidade, este Deus, então, ele ordena, que é a mesma coisa que decretar. E ele decreta isso livre, sem nenhum tipo de compulsão externa, nada que o impedisse, ou alguma necessidade. Lembre que ele é pleno. Ele ordena livre e inalteravelmente algumas coisas? Não. Ele ordena tudo. Tudo quanto acontece. Então, todas as coisas que estão acontecendo, que já aconteceram, estão acontecendo e que vão acontecer, nos menores detalhes, estas coisas foram ordenadas por Deus. Por isso que eu disse lá atrás que isso é bem mais amplo do que só predestinação de seres morais. Na verdade, Deus ele tem um controle e determinou o destino não somente de pessoas, mas de tudo, de cada detalhe. Tá? E aí nós temos textos, então, que justificam isso. Vejamos. Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então veja que o texto diz que ele faz todas as coisas, tá? Conforme o conselho da sua vontade, a vontade dele que vai prevalecer. Um outro texto, que é um texto que fala muito ao meu coração, eu gosto muito de meditar nesse texto, é Atos capítulo 4. Tá? Antes de eu ler, deixe-me situá-los aí dentro do contexto. É uma igreja neófita, tá? A igreja neotestamentária, então está ali nos seus primórdios. O apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos, passaram uma noite na prisão, e esses novos convertidos, né, aí, vários que tinham se convertido devido à pregação de Pedro, lá quando estava falando, quando houve aquela cura do cego, tá? Então, daquele homem que estava ali no templo Formosa, né, aquele homem paralítico, melhor dizendo, toda aquela repercussão que levou à conversão de várias pessoas. Agora essas pessoas estão convertidas, mas estão com seus pastores presos. E de certo que eles achavam que provavelmente aconteceria com Pedro e João o que aconteceu com Jesus, que teria o mesmo fim, que seria morto. Então Pedro, no versículo 23, que eu não coloquei aí, mas depois você confere na Bíblia, Pedro então sai da prisão e vai contar para eles o que tinha acontecido, né? Que eles foram ameaçados de não poderem pregar mais a palavra e que várias coisas tinham acontecido. E aí, esses novos convertidos, ouvindo isso, vem o verso 24, eles unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor.
Vejam que quando eles chamaram Deus de soberano, a palavra soberano no grego é a palavra despotes, da onde vem a palavra que nós conhecemos como déspota. Só que a palavra déspota, a gente sabe que ela é carregada, né, de muitos preconceitos, é um termo pejorativo. Quando a gente pensa em déspota, a gente já imagina aquela pessoa que subjuga, que maltrata, né? Com certeza já deve ter vindo aí à sua mente aí alguns líderes, né? Alguns líderes déspotas. Só que não é isso que a Bíblia está dizendo aqui em relação a Deus. Déspota em relação ao Senhor quer dizer que ele é o soberano, por isso que a nossa tradição colocou como soberano, é aquele que tem um controle absoluto de todas as coisas, é o majestoso, é o governante. Isso é o entendimento de déspota. E aí a igreja vai colocar a teologia em prática. Tá? E como que eles vão fazer isso? Diante dessa situação adversa, de serem impedidos de pregar o evangelho, eles vão unânimes orar ao Senhor, e nesta oração eles vão reconhecer que Deus é soberano em 3 áreas, que na verdade essas 3 áreas abrangem tudo. Tá? Eles vão dizer que Deus é soberano como Criador, ele é aquele que criou os céus e terra, mar e tudo que neles há. Deus é soberano nas Escrituras, ele fala nas Escrituras por intermédio do Espírito Santo e usando pessoas, e Deus é soberano na história. Tá? Tudo que acontece na história acontece segundo o seu querer. Então ele é soberano porque ele é criador, ele é soberano porque está no controle das Escrituras e porque está no controle de cada detalhe que existe no mundo. Então, com essas informações, veja o que eles dizem, né? Versículo 24, depois ali de soberano Senhor. Que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, quem é Herodes para impedir a igreja de pregar o evangelho? O que são as vicissitudes desta terra, os problemas que existem, se nós servimos um Deus que é o Criador de todas as coisas? Né? Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Se existe um soberano humano, vamos colocar assim no sentido de um déspota, aí sim com todos os preconceitos possíveis, que era Herodes, né? Por outro lado, existe o grande soberano que é Deus, e a ele nós tememos e reconhecemos que ele é o criador de tudo. Foi por isso que lá o salmista, no Salmo 121, ele vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus é soberano na criação. Mas Deus também é soberano porque ele fala por intermédio das Escrituras. O texto vai dizer aí que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, o teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. A igreja, ela lia as Escrituras. Ela tinha acesso, então, a esses pergaminhos, né? E também na pregação dos apóstolos. Eles estão citando aqui o Salmo 2. O Salmo 2 fala da coroação de Davi e, ao mesmo tempo, fala dos levantes que ocorreram ali, né? Onde pessoas estavam se levantando contra Davi. Davi, então, ora ao Senhor dessas pessoas que estavam impedindo a sua coroação, impedindo o Senhor de ser exaltado. E então diz o texto lá que Deus ri dos altos céus, né? Como uma ironia. Quem são esses homens diante de mim que sou soberano? E agora eles trazem, então, esse contexto lá de trás para o que estava acontecendo ali. Os apóstolos foram presos, foram ameaçados, né? Eles poderiam morrer, também esses novos convertidos, mas eles se lembram daquilo que aconteceu lá atrás e se lembram que Deus é aquele que fala por intermédio, né, do Espírito Santo usando homens. Tá? Então, Deus é soberano nas Escrituras. Mas, por fim, o texto vai colocar que Deus é soberano em cada detalhe da história.
Vejam que o verso de número 27 diz, né, 28, 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. A questão é, quem matou Jesus? Nós podemos falar que várias pessoas participaram, né? Então, nós temos ali Herodes, né, na sua maldade, nós temos Pôncio Pilatos na sua omissão, na sua covardia, nós temos os gentios, os soldados romanos, participando ali pelas ordens que tinham, mas ao mesmo tempo também demonstrando a maldade do seu coração, e nós temos ali os judeus, todos eles participaram desta trama, né, cada um trazendo a sua contribuição maldosa para a morte do nosso Senhor. Mas aí, por detrás de tudo isso, o texto vai dizer no verso 28 que eles estavam fazendo tudo o que a tua mão, ou seja, a mão do Senhor e o teu propósito pré-determinado. Então, é um texto que deixa muito claro que Deus é soberano, que cada detalhe, né, tudo aquilo que nós sabemos sobre o nosso Senhor Jesus, da sua morte, cada detalhamento ali, por detrás de tudo isso, estava ali o propósito de Deus e a sua pré-determinação. Então, tudo isso já tinha sido decretado pelo Senhor e estava sendo executado. Isaías 46, 9, um outro texto também que prova isso, vai dizer no verso 10 de que desde o princípio o Senhor anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então Deus decreta e Deus agora providencialmente ele está executando, está mantendo tudo isso que ele decretou. Tá? O conselho dele permanece de pé. Mateus capítulo 10, verso 29, vai mostrar aquilo que eu disse no começo, né? Que o decreto tem a ver com coisas que são grandes e pequenas, macro e micro. O texto diz aí sobre os pardais que nenhum deles cairá em terra sem o consentimento ou a vontade de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então veja, as menores coisas, né? Seja a morte de um passarinho, seja ali um fio de cabelo, tudo isso faz parte dos decretos do Senhor. Todas essas coisas não fogem ao seu escrutínio. João capítulo 19, por várias vezes vai trazer a palavra, né, para se cumprir as escrituras, para se cumprir as escrituras. Então, vejam, para se cumprir o quê? Diz o texto ali, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá para se cumprir a escritura. Diz que repartir entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Para quê? Para se cumprir as escrituras. Embeberam de vinagre uma esponja num caniço de sopo e lhe achegaram a boca, também para se cumprir as escrituras. E lá no verso 36 diz que para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as escrituras que eles verão aquele a quem transpassaram. Então, cada detalhe desse era para se cumprir a escritura. E para se cumprir a escritura é a mesma coisa de dizer para se cumprir os decretos de Deus. Então, todas as profecias cumpridas, né, aquela riqueza de detalhes sobre a vinda do Messias, a primeira vinda dele, aonde ele iria nascer, né, em que época, como que seria sua morte, né, quem estaria ao seu lado e o que fariam naquele momento da sua morte. Tudo isso cumpre a Escritura, e cumpre a Escritura quer dizer que cumpre os decretos dele, né? Como ele havia dito ali em Isaías 46, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então não poderia ser diferente a morte de Cristo, não poderia ser diferente aqueles personagens. Qualquer coisa que a gente pense que poderia ser diferente é pura especulação. Então as coisas já estavam definidas na mente de Deus e Deus então as executa. Os decretos dizem respeito também, é claro, aos nossos dias, tá?
Jó 14:5 diz, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, pusestes limites, além dos quais não passará. E no Salmo 139 diz que os meus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, não existe ninguém morrer antes da hora, né? Como as pessoas acabam pronunciando no dia a dia, mas a morte, independente de como ela tenha sido cruel ou de repente de uma forma bem tranquila, era aquele momento, porque Deus ele colocou limites, porque Deus já escreveu no livro dele todos os nossos dias, cada um deles foi escrito e determinado, foi decretado, quando nenhum deles havia ainda. Tá? Então mostra o controle de Deus. O Catecismo Maior, corroborando com isto, tá? Sobre os decretos, ele diz assim, o que as Escrituras principalmente nos ensinam? E vai responder, as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Lembra que eu falei, primeiro, a gente tem que conhecer Deus. Interessante que a aula de catecúmenos anterior, que foi trazida pelo presbítero Green, ele iniciou com a confissão falando da Escritura e falando sobre Deus, falando sobre a Trindade. Então, já é preparando o terreno para essa aula de hoje. E essa foi a lógica dos puritanos, foi essa lógica de apresentar Deus e depois apresentar os decretos. Tá? O Catecismo também, na pergunta 6, diz, que revelam as Escrituras acerca de Deus? As Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como ele as executa. Então, uma coisa é conhecermos pela revelação o ser de Deus, os seus atributos, quem ele é. Outra é os seus decretos. E outra é a execução dos seus decretos. Tá? Ele decretou tudo, então ele providencialmente ele vai executando, ele vai colocando isso em voga na sua história. E a pergunta 12, ela vai dizer que os decretos de Deus são sábios, são livres e santos conselhos da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, tudo imutavelmente predestinou o que acontece, especialmente com referência a anjos e a homens. Ok? Atos 22, eu estou citando muito texto, mas isso é muito bom, tá? Para a gente perceber que não são vãs filosofias criadas por nós, mas que a nossa teologia ela sai das Escrituras, então quanto mais textos é melhor, pois vai nos dar substância, né, e credibilidade, vem das Escrituras. Atos 22 diz que Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, ainda que teve a trama dos judeus, tá? A inveja ali das autoridades judaicas, entretanto, por detrás de toda esta trama, havia um Deus que havia determinado, tá, todas estas coisas. Jesus, então, foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, presciência aqui não somente porque Deus viu o que iria acontecer com seu filho, mas ele determinou o que iria acontecer. Ok? Vejam, aqui já preparando a gente para daqui a pouco, né, algumas questões que vamos tratar, ao mesmo tempo que o texto fala que Deus decretou como seria a morte do seu filho, mas o texto faz questão de falar que os homens o mataram, mas vós o matastes. Ou seja, nós temos a soberania divina e nós temos a responsabilidade humana. Eles mataram e, sendo assim, eles são responsáveis por aquilo que fizeram. Tanto que lá no versículo 38, Pedro vai falar, arrependam-se,
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então nós temos a soberania divina, nós temos a responsabilidade humana. O filho dele não poderia morrer de outro jeito, foi determinado por Deus, mas foram homens que fizeram aquilo. Então, a liberdade deles não é violada e a responsabilidade deles não é execrada, não é tirada. Eles são responsáveis por aquilo que fizeram e devem se arrepender dos seus atos. Rapidamente, tá? Diante de tudo isso, vejamos então algumas características do decreto de Deus. O decreto de Deus, ele é absolutamente livre, tá? Então, por livre, quer dizer que Deus ele fez o que ele quis fazer. Ele não foi impedido de fazer nada, tá? O Dr. Heber Carlos de Campos, ele diz que as decisões dos homens, elas não são absolutas e nem livres, porque elas são condicionadas às capacidades limitadas deles. Todavia, as decisões divinas, elas são absolutamente livres, porque ele é ilimitado no seu poder, na sua inteligência e em sua sabedoria. Ele é livre para decidir fazer o que lhe apraz. Então, o decreto dele é livre. Tá? Agora, isso é essencial em Deus, que Deus faça a sua vontade. Ele é um ser racional. Não é essencial nele decretar. Então, ele não era obrigado a decretar. Se fosse essencial ao seu ser decretar, ele continuaria decretando o tempo todo. E a questão não é essa. Ele poderia ter continuado a sua existência plena sem nós. Estava extremamente satisfeito com tudo. Mas aprove a este Deus, segundo a sua boa vontade, segundo o seu querer, livremente, então, decretar tudo. Ok? Então, todas esses decretos, nós podemos ver que eles estão fundados em sua soberania. Ele fez porque ele quis. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 4, no versículo de número 11, diz assim, versículo 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, o texto vai tratar da soberania dele e vai falar que é por causa da vontade dele. Ele quis que assim o fosse. Romanos 9:11, 9:18, diz assim, logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou seja, ele faz o que ele quiser. Ele toma a atitude que ele achar que é melhor, ok? Avançando, esse decreto que é um decreto livre, absolutamente livre, ele é um decreto eterno. Então, todas estas coisas, elas aconteceram quando? Aconteceram lá na eternidade, tá? Então, o decreto não aconteceu agora, enquanto as coisas existem, mas quando nenhuma delas havia. Tá? Então, foi lá na eternidade. Por exemplo, as Escrituras vão nos falar da sabedoria de Deus, e ela vai colocar essa sabedoria como existindo desde toda a eternidade, visando a sua própria glória. 1 Coríntios 2,7 diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, desde a eternidade. Da mesma forma, Efésios 1,4 vai dizer que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, o decreto da eleição, da predestinação, foi lá atrás. Efésios 3,11 vai falar do eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse propósito acerca de Cristo é um propósito eterno. Segundo aos Tessalonicenses 2,13, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Segundo Timóteo 1,9, Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação em graça em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. 1 de Pedro, capítulo 1, 19,
e 20, diz que pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, tudo isto se resume, as coisas que estão acontecendo, a um decreto que foi feito lá atrás. Cada detalhamento disso, tá? Por isso que, mais uma vez, eu cito o Dr. Eber, ele diz que nada do que Deus decide é temporal. Somente a realização dos seus decretos é histórica. Então, o colocar em prática, que é histórico, mas a formulação, o projeto, o plano, foi tudo antes da fundação do mundo. Esse decreto é incausado, tá? A causa não está em nós, a causa é ele mesmo. Ele fez porque ele quis. Não havia, então, alguma coisa externa, né, que o obrigou a fazer o que ele fez. É um decreto inteligente. Por quê? Porque Deus é inteligente, porque Deus é sábio, tá? O plano de Deus, ele é executado na história, ele tem seu nascedouro numa mente extrema e infinitamente inteligente. Então, se nós que somos seres inteligentes, finitamente falando, tá? Seres racionais, nós planejamos, imagine então esse Deus, que tudo nele é infinito. A sua sabedoria é infinita, o seu conhecimento é infinito, não se pode medir, não se pode alcançar. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 e diante, após ele falar de coisas tão profundas, Paulo, então, ele pega e fala ali sobre este Deus, né? Ele termina engrandecendo, enaltecendo a esse Deus maravilhoso. O decreto, ele é sábio, tá? Como eu coloquei. É um decreto que está ligado ao seu poder, né? Deus, ele é todo poderoso, então somente um Deus todo poderoso poderia fazer o que ele fez. É um decreto imutável, esse decreto não muda. Aquilo que ele decretou vai acontecer e não vai haver mudanças. Nós mudamos. Podemos planejar coisas e aquelas coisas não acontecerem, mas Deus não. Tudo que Deus faz é imutável, tá? Ele é imutável. Aquilo que ele projetou para acontecer vai ser do jeito que ele quer. É um decreto infalível, não pode errar. É um decreto incondicional, tá? A condição, como eu disse lá atrás, não está em nós. E quando nós falamos do decreto, que às vezes a gente imagina os decretos se cumprindo, a gente pensa no plural, né? Várias coisas. A eleição, a reprovação, a morte de um pardal, um cabelo que cai, uma pessoa que nasce num dia em uma família e morre numa data tal. A gente imagina, sim, que de fato são várias coisas. Entretanto, este Deus que está fora do tempo, porque ele é um ser eterno, e quando ele fez isso, ele fez, né, obviamente, de acordo com o que ele é, o decreto é um só. Então, nós vemos aqui ele se desdobrando em várias coisas, mas o decreto na mente deste Deus, que está fora do tempo e que cria o tempo, é um decreto uno. Ok? Então, meus irmãos, eu vou terminar aqui, vou fazer um outro vídeo, e nesse próximo vídeo, nós vamos ver agora que nós tratamos sobre vários textos que falam sobre a soberania de Deus. Agora nós vamos ver que, ainda que Deus seja um Deus soberano que decretou tudo, tá? Deus, como diz aí a confissão, nem Deus é o autor do pecado e nem violentada é a vontade da criatura. Porque se Deus decretou tudo, a ideia que se vem é o quê? Então ele é o autor do pecado, então eu não sou livre, eu sou um robô. Então nós vamos fazer um outro vídeo para tratarmos sobre isso e mais à frente, então, nós vamos aplicar todas estas coisas, tá bom? Que Deus abençoe, meditem no que falamos e daqui a pouco nós vamos ver mais um vídeo.